Olá pessoal, estamos novamente no canal Plástico e Prático. Hoje vamos falar de um assunto um pouquinho diferente. Vamos comentar o incidente do motoboy em Valinhos com aquele outro rapaz. Não, isso aqui não virou um canal de fofoca, não é um canal de opinião. Esse assunto será abordado por nós apenas para enfatizar algumas situações que ocorrem dentro da indústria. Vocês viram o posicionamento de um e de outro nos vídeos que estão rolando na internet. Não vamos comentar quem estava certo, quem estava errado, embora eu acho que seja bem claro, né? Só que para nós essa questão não é interessante, tá? Inclusive vamos maneirar até o palavreado para se referir a um ou ao outro, porque não estamos aqui para isso, tá? Existe a situação, um agiu com descompasso, agressividade, palavras que eram agressivas demais, e o outro apenas se posicionou com respeito e utilizou as próprias falhas do agressor contra ele mesmo, derrubando seus argumentos. Ou seja, dentro da indústria nós também temos algumas situações de estresse extremo. Falhas de comunicação ou informações incorretas, às vezes o dinamismo, você não acompanhar alguma coisa ou pegar uma informação errada, gera uma série de confusões, tá? Algumas pessoas estão um pouco mais estruturadas, outras não. Algumas são mais sentimentais, outras são mais racionais. E todo esse mix de personalidades gera um turbilhão de emoções dentro do seu trabalho. Então, às vezes até pela pressão que você esteja sofrendo no momento, você pode responder de forma desproporcional a uma situação que não precisasse daquele comportamento, tá? Então, você precisa do quê? Você precisa trabalhar suas falhas comportamentais, emocionais, para que você consiga se dar melhor dentro desse ambiente, tá? Eu, por exemplo, eu era muito mais explosivo do que sou hoje. Para falar a verdade, eu era até incisivo demais. Eu diria que eu era um pouquinho insensível também, e ainda sou, para falar a verdade. Pois essas deficiências você tem que trabalhar. Você tem que ler muito e observar muito as pessoas que podem servir de exemplo, pois existem aquelas que não evoluem a sua personalidade, o seu caráter. Elas se estagnam naquela condição e daqui a 5 anos você vai olhar para ela e você vai falar, é a mesma pessoa. Outras não. Outras mostram um grau de evolução muito grande. Isso aí é bem legal para te servir de exemplo. Então, para essas pessoas que você admira à distância, verifica quais os comportamentos que ela tem, quais as atitudes, como ela se comporta numa situação de grande estresse, de pressão absoluta, onde os prazos estão curtos, onde as situações não ocorreram como deveriam, onde os planos falharam. Então, usa essas pessoas para você se espelhar. Outra coisa que você tem que fazer também é respeitar um pouquinho a diferença dos seus conceitos, das suas crenças com a realidade do mundo, tá? Algumas pessoas são um pouco sentimentais demais. Então, você tem que saber diferenciar se uma pessoa ela está sendo incisiva, está sendo direta, está sendo clara com você, ou se ela está sendo agressiva, tá? Existem diferenças. Então, geralmente uma pessoa que é incisiva, ela vai te falar a situação que está acontecendo, o ponto de vista dela, o que ela precisa que você faça. Uma pessoa agressiva, ela vai estar usando de um tom de voz muito mais elevado, pois uma pessoa incisiva, ela fala de forma alta. Porém, a entonação da voz, você consegue perceber a animosidade ou não, tá bom? Então, uma pessoa agressiva também não fala coisas tão conexas. Ela começa meio que liberar informações junto com sentimentos. Nesses casos, eu lembrei até de uma palestra que eu
foi há muitos anos atrás, eu acho que uns 7 anos. Eu não lembro o nome da palestrante, mas era uma mulher fantástica. Talvez quando eu começar a contar um pedacinho aqui da palestra dela, vocês lembrem o nome dela e vocês colocam aí no comentário, tá bom? Então, uma parte da palestra dela, ela começou a simular uma conversa entre duas pessoas. E ela fazia as duas pessoas. Então, ela estava sendo muito agressiva e ela mudava de posição e ela começava a baixar a cabeça. E voltava para a posição inicial e continuava a gritar, a gritar, a gritar. E a outra pessoa baixando a cabeça. O que ela demonstrava? Quando alguém vem com uma agressão verbal para cima de você e você abaixa a cabeça, isso é o convite para a pessoa começar a se sentir mais superior ainda. Pois pessoas desse tipo precisam que outras estejam num degrau abaixo para elas se sentirem bem. Então, a intenção dela é reduzir você a alguém submisso, tá bom? Aí ela terminou essa encenação. Ela fez outra. Ela continuou gritando, gritando, gritando. E a outra pessoa revidou. Então, ela gritou e simulou outra pessoa que também estava revidando na mesma moeda. O resultado sempre é ruim. As duas vão brigar, não vão chegar a nenhum consenso e pode ter até alguma agressão física. Resultado bom? Nenhum. Perfeito. Fez um terceiro simulado. A pessoa chegou gritando. Ela simplesmente levantou a cabeça e ficou escutando. E a pessoa começou a baixar o tom de voz. E ela, de cabeça erguida. E aí a pessoa baixa o tom de voz. E quando ela está perdida, pois sua ameaça não teve efeito, sua imposição foi desmontada, ela simplesmente perguntou: fale com clareza o que você quer. E a pessoa começou a conversar. Então, o posicionamento desse motoboy eu achei fantástico. Tá? Para falar a verdade, se fosse um anime, parecia até aquela cena do Cavaleiros do Zodíaco, assim, onde o Seiya está na frente do Cassius. Eu pensei até que o gordinho ia perder a orelha, tá? Então, ele não agrediu ninguém, ele usou os contrapontos que o próprio agressor gerou para desmontar as falácias e saiu bem com todo mundo. Por quê? Porque ele foi verdadeiro. Ele não fingiu que não gostava da vida dele, ele mostrou que é um rapaz direito, e o outro, para falar a verdade, não mostrou substância alguma. Ele mostrou que ele é muito pobre, ele não tem personalidade. Ele falava muito que tinha dinheiro, que nasceu rico, mas dele não falava nada. Então, às vezes, uma pessoa é agressiva com você, não porque ela não gosta de você, mas porque ela não gosta dela mesma. Se você for olhar dos dois, quem vive melhor, eu diria que o motoboy. Eu aposto que quando ele chega na casa dele, ele é mais bem recebido, ele tem um acolhimento. Eu não sei se a vida daquele rapaz de azul é tão boa assim, tá? E não vamos julgar, como nós falamos aqui. É só para lembrar que quando você tiver num conflito desses, mantenha a serenidade e o foco no objetivo. Você não pode entrar numa discussão, você pode até entrar numa discussão acirrada, desde que seja daquela forma incisiva, direta, muito racional até, porém sem agredir o caráter da outra pessoa. Aí já não é mais uma discussão, tá bom? Então, entre numa discussão, mesmo que ela seja mais acirrada, mas entre com respeito e entre com objetivo. Você não pode iniciar uma discussão se você não tem motivo e não pode sair de uma discussão sem uma solução, sem alguma coisa para fazer, para analisar, ou o objetivo concluído e as ideias claras e alinhadas, tá bom? Então, era isso que tínhamos para falar desse episódio e vamos utilizar outras situações do dia a dia
para comentar coisas de empresa também, pois o ambiente fabril é dinâmico demais. E assim como o mundo externo, ele tem muitos desafios e precisamos sempre melhorar nossa comunicação e nossa postura frente às outras pessoas. Espero que você tenha gostado, espero que você absorva algo de bom desses comentários e não esquece aquele joinha. Espero você no próximo vídeo. Compartilhe com todos os que você acha que precisam ou gostariam desse conteúdo. Obrigado de coração e até mais, pessoal!